Aprendendo juntos a sermos essas pessoas confiáveis, tendo como base a semelhança e o exemplo de Jesus, aquele que escolhemos para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso tem feito grande diferença na nossa existência, Senhor. Temos aprendido a sermos filhos, estamos aprendendo a ser amigos verdadeiros, estamos aprendendo a viver em família a partir dos princípios divinos, dos conceitos divinos, e num dia de cada vez, abençoados pela Tua presença, pela presença do Espírito Santo em nós e através de nós, a nossa família tem se tornado uma família melhor. A nossa casa tem vivido as bênçãos do Senhor. Os nossos filhos e as nossas gerações têm sido alcançados pelas Tuas promessas. E nós, mais uma vez, dedicamos ao Senhor tudo aquilo que cantamos e, nesse momento, dedicamos ao Senhor também nossos ouvidos, nossa devoção, mais uma vez, nosso temor, nosso respeito ante a Tua palavra que será ministrada nesse momento. Ela foi cantada, falamos para o Senhor muitas coisas que estavam no nosso coração. E agora, com reverência, ó Deus, em mente e corações, nós nos preparamos para receber a Tua palavra e pedimos que não haja impedimento nenhum, preocupações, ciladas e astúcias de Satanás para tirar a atenção de nós neste momento, neste lugar, sejam banidas em nome de Jesus. Nenhuma preocupação, nenhum problema no momento de preparação para vir ao culto, nenhuma emoção ruim, transgressora da alma, ó Deus, ou da paz da nossa alma, vai gerar inquietação na nossa mente, no nosso coração. E em nome de Jesus, nós pedimos o conforto e o descanso necessário para que mentes e corações nessa noite recebam a Tua palavra, acolham a Tua palavra, deixe que essa semente, que a Tua palavra venha gerar, ó Deus, bons frutos para a nossa satisfação e para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Você pode sentar. Antes, cumprimente a pessoa que está do seu lado, deseje a ela uma boa noite. Seja bem-vindo à nossa família, Primeira Igreja Batista em Andrade de Araújo. Você que nos visita pela primeira vez ou segunda, você que está vindo algumas vezes, seja muito bem-vindo. É um lembrete que eu quero fazer para os irmãos. Obrigado, Ministério de Adoração. Fomos lá em 1900 e alguma coisa, né? Obrigado mesmo. São canções inspiradoras. Só não gostei da Fonte de Eterna Luz. Essa não gostei. Se você quiser ouvir algumas dessas músicas, lá atrás tem o CD. Não parece que sou eu, não, mas sou eu. Na época que o ministro Joabe, ele liderava um ministério, juntamente comigo, o ministério de cantarmos a palavra de Deus. E a Fonte de Eterna Luz é uma das músicas que está no nosso trabalho musical. Então lá atrás você vai encontrar um cara parecido comigo, não sou eu. Tentaram fazer um cara parecido a mim. Está lá atrás. Tem o CD do Joabe também, instrumental, é lindo, eu não sei porque ele não colocou lá. Está lá atrás, o instrumental. Uma música instrumental de qualidade, você pode adquirir também. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, não. A gente só não pode ficar dando para todo mundo. Eu acho que pelo menos os 30% do CD nós doamos para alguém. Mas é bom também você comprar. É didático você abençoar a vida de outras pessoas. Então você pode adquirir o CD ali atrás, o CD da igreja também, e você pode ouvir algumas músicas legais. Se você não tiver dinheiro para comprar, vai no nosso site. Tem um site aí, Rodolfo, para colocar? Coloca o site aí, www.pibaa.com.br. Eu quero fazer essa divulgação para você, porque ali você pode acessar, e é importante que haja o acesso no site da igreja. Ali você encontra algumas informações que às vezes não dá tempo de fazermos aqui, não é conveniente que seja feito aqui. Eu não gosto de dar anúncio, não. O pessoal briga comigo. Mas de vez em quando eu tenho que dar algum esclarecimento para a igreja, principalmente no culto à noite. Então ali você tem o site da igreja, www.pibaa.com.br. Ali você encontra, a princípio, as pregações, todas elas em áudio. Você pode baixar. O CD da igreja, o meu CD, eu não sei se o do Joabe também está ali. Mas você ali conhece um pouco dos nossos ministros, da nossa história, informações sobre todos os ministérios. Ali você pode baixar alguns estudos dos pequenos grupos, acredito que todos agora, dos estudos que nós temos durante a semana na nossa igreja que se reúne durante
a semana nas casas, nos pequenos grupos multiplicadores, e ali você pode entrar em contato com a gente. Qualquer coisa que você desejar, informações, e você pode compartilhar o link desse site também com outras pessoas, outros irmãos. Ali você tem os acessos ao Instagram, ao Facebook, enfim, a outros. Ali estão as mensagens, ali nós temos as músicas, ali nós temos algumas séries, mensagens, estudos, pequenos grupos. Você que participou de algum evento, a sua criança participou dos eventos passados agora, dos ministérios, o dia do evento das crianças, Encontro com Jesus, a Família Gerando Vidas, a escolas de artes, você tem nas galerias as fotos, se você quiser baixar algumas fotos, e ali estão também as programações para os próximos meses. O tema que nós estamos trabalhando é o tema do cuidado, que está diretamente ligado ao propósito do serviço, e nós estamos dando continuidade a esse tema trimestral que nós trabalhamos nas estações de Deus. Então acesse, compartilhe, deixe lá o seu comentário, é importante interagirmos também nas redes sociais. Deixa eu comunicar a você uma dica que já é velha. Eu fico muito preocupado quando nós damos algumas orientações sobre leitura que vai edificar e o povo tem dificuldade de acreditar e comprar. A gente gasta dinheiro com tanta besteira e às vezes a gente não está ligado em investir no nosso crescimento intelectual, principalmente espiritual. Vira e mexe, eu falo sobre isso aqui. Nós temos que desenvolver a prática da leitura, irmãos. Senão nós seremos manipulados por todo mundo, por rádio, por televisão, por jornais e principalmente por aquilo que se tornou uma fonte de informação e não é uma fonte de informação. Redes sociais de relacionamentos, Facebook. Facebook não é fonte confiável de informação. Tem um monte de gente compartilhando um monte de besteira, que nem procura ver a fonte, se é verdadeiro ou não. Isso acontece nos grupos do WhatsApp, acontece no Facebook. O que nos liberta disso? Uma vida de investigação. Uma vida de investigação. Na Bíblia tinha um grupo chamado de Bereanos, que eles foram reconhecidos em Atos dos Apóstolos como aqueles que duvidavam de tudo que estava sendo ensinado pelos apóstolos e buscavam nas Sagradas Escrituras saber se o que ali estava era verdadeiro. E eu tenho o hábito de compartilhar a mesma coisa. Duvide de tudo que eu estou falando, vá para casa, pegue a Bíblia e confira para saber se o que está sendo ministrado aqui é verdadeiro. Isso nos liberta da ignorância. O povo brasileiro tem sofrido por falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento de direitos, por manipulação de massa. A gente tem a tendência a seguir conceitos e valores sem investigar. E o povo de Deus é o povo que foi liberto mentalmente. Amém, irmãos? Nós somos salvos para habitar o céu, mas nós não somos alienados. Nós temos uma missão aqui na terra. Então leia, invista no seu crescimento. Quando eu falo família, leia primeiro livro, a Bíblia. A Bíblia é a instrução básica para todos os questionamentos da existência humana. Você vai encontrar na Bíblia a resposta para tudo. Para tudo. E tudo eu digo dentro do contexto do projeto de Deus para a humanidade. E tem algumas pessoas que são inspiradas por Deus para pegar os textos bíblicos de forma didática, colocar num livro específico, num assunto para abençoar a nossa vida. Todos nós aqui temos família, amém? Levanta a mão. Qual foi a última vez que você investiu no seu crescimento em família? Quem vai casar tem que investir em conhecimento de família. Quais são os projetos de Deus para a família? Quais são os conceitos de Deus para a família? Qual é o papel do futuro esposo? Qual é o papel da futura esposa? Qual é o papel do relacionamento chamado namoro na Bíblia? Um namoro segundo o coração de Deus. Famílias já estão sendo construídas, fadadas ao fracasso, porque estão começando de maneira errada. Então lá tem noivado. Tem gente que fala assim, não tem noivado na Bíblia, pastor? Tem. Tem. José e Maria eram noivos. Se você for estudar tanto o contexto teológico quanto o contexto da tradição judaica, você vai saber que bastava a palavra e eram prometidos através da palavra em casamento, os dois eram noivos. E tinha os padrões estabelecidos do namoro. Tem noivado? Tem. Casamento? Também. Como é que você vai casar sem saber como é que você tem que ser esposo e esposa? E pais? Quantos se prepararam aqui para ser pais? A gente fala de preparação, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Quarto do bebê, berço, enxoval, não é isso? Estou mentindo? E a educação e a formação do ser humano que Deus confiou aos nossos cuidados. Então, por favor, dedique-se a isso. Que você que começou agora a sua vida cristã, você que é adolescente, comece a ler
Para de ficar perdendo tempo somente em videogame, na rua batendo papo, jogando conversa fora em Facebook e WhatsApp. Vai pegar um livro e vai desfrutar de leituras, para ter um futuro abençoador e para ser abençoado por Deus também. Esse livro aqui, irmãos, eu só comprei 25. Deve ter quantos aí, pastor Marcelo? Nem sei. Deve ter uns 10 ainda. Gente, pelo amor de Deus, família para sempre. Descubra qual é o propósito de Deus ter criado a sua família. Porque você está inserido na família lá que Deus te colocou. Compre esse livro. A gente não ganha dinheiro com isso, não. Eu pego para abençoar a comunidade, para que as famílias sejam abençoadas. A gente passa nos corredores e pergunta, e a família, como é que tá? Tá tudo bem. 2 dias depois estão ligando o gabinete para marcar com o pastor, porque estão marcando a separação. Que negócio está bem é esse, gente? Pelo amor de Deus. E nós vamos pesquisar princípios básicos da família. Meu filho, você não está cumprindo o papel de esposo. Minha filha, você não está cumprindo o papel de esposa. Meu filho, você não está cumprindo o papel de filho. Pais não estão cumprindo o papel de pais. Pastor, mas aonde está isso? Onde está escrito isso? Ô, gente, onde está escrito isso, gente? Na Bíblia, na palavra de Deus, está lá. Tá bom? Então você tem que vir para o culto, celebrarmos juntos, mas tem que desenvolver o seu hábito de leitura devocional em casa e participar de um pequeno grupo e investir em todos os ministérios que estão ligados ao nosso crescimento espiritual. Então lá atrás você pode adquirir esse livro aqui, Família para Sempre, vai ser ricamente abençoador. Abençoou muito a minha vida. Eu já fiz uma série de mensagens sobre esse livro aqui e recomendo ele, básico para a família. Eu indico a Bíblia e esse livro de apoio para você, tá bom? Quero comunicar a você que começou o nosso culto infantil, ele é paralelo ao horário que começa o nosso culto. Então você que traz a sua criança, pode direcioná-la direto para Chias. Hoje eu não vi na recepção alguém responsável pelo Ministério Infantil, mas tem que ficar um grupo, sempre tem que ficar um grupo ali, que vai direcionar aqui para recepcionar, para conduzir para lá. Porque as pessoas que chegam aqui não sabem que tem um culto infantil lá. Então tem que ter uma recepção aqui do Ministério Infantil, para acolher as mães, os novos, os visitantes, para direcionar para o Ministério Infantil, que é no nosso complexo aqui atrás. A princípio, tá, temporário, está sendo adaptado para receber bem as nossas crianças. Temos 2 avisos que fizemos pela manhã. Pode colocar para mim, Rodolfo, por favor. O primeiro é que no dia 12 de agosto, anote aí na sua agenda, 12 de agosto é um sábado, que antecede o Dia dos Pais no domingo. Nós teremos a nossa feira da família, a nossa festa da família. A nossa família se reúne, os pequenos grupos multiplicadores se reúnem ali na rua. Então nós fechamos a rua, informamos os órgãos competentes públicos para dar o apoio necessário e todo ano nós temos a nossa festa da família. E é o ambiente familiar. Temos a tenda de oração, grupo de intercessores, de evangelismo, mas temos também o objetivo da comunhão. Estarmos juntos celebrando ao Senhor, muita comida boa, temos brinquedos para as crianças, é um tempo especial. E essa festa, além de gerar comunhão, todos os recursos que nós arrecadaremos com essa feira será revertido para a fase primeira da construção do nosso novo galpão, as fundações, que não ficaram baratinhas e nós começaremos através das fundações, lá atrás e aqui na lateral, adaptação para a construção do novo telhado, do novo galpão, que vai pegar até o complexo infantil lá atrás. Então, você é convidado a estar conosco, de trazer a sua família. Teremos as mesinhas ali fora, as cadeiras, um ambiente bem tranquilo. Aqueles que já vieram sabem que nós prezamos por isso. E você pode estar aqui no dia e contribuir orando, para que seja um momento também muito especial para todos nós como família, tá bom? Como igreja. E no sábado seguinte, tá, dessa feira, nós teremos o Família Gerando Vidas, que é um evento ponte do Ministério de Família. Teremos um momento especial também para as nossas famílias e para as crianças no complexo, lá infantil. Então é um momento bem descontraído, um momento informal, mas é um momento que somos ministrados pela Palavra de Deus também. Então trabalhamos o tema Família Gerando Vidas, porque as nossas famílias foram criadas para isso, para gerar vida, e vida como Jesus nos deu em abundância. Nós teremos um pastor especial aqui de fora, não será eu, você vai ficar livre de mim, para ministrar uma palavra especial ao seu coração. Então você é nosso convidado para estar aqui. Eu estou fazendo outro ainda, Família Gerando Vidas, não é? Isso. O Pais eu vou falar depois, bota família primeiro. É muita informação na cabeça deles. Vai no site Família Gerando Vidas, você vai ter esse encontro aí, ó, dia 19/8, tá? Família Gerando Vidas. Tudo começa em casa.
Então você vai ser o quê? Vai ser abençoado através da palavra de Deus, a como construir, consertar com a presença de Cristo a sua família. Os princípios divinos dos céus para a nossa família voltar a gerar vidas, não gerar destruição. Então você é nosso convidado. Nós fazíamos antigamente, cobrávamos uma taxa, um valor para ter um momento de confraternização, mas muitas pessoas não vinham. Às vezes não tinham R$10, não consegue trazer um prato de salgadinho. Então nós não fazemos mais assim. Você vem, a cantina vai estar funcionando. Quem quiser lanchar aqui, para o momento depois de comunhão, fica à vontade. Quem não quiser lanchar, também fique à vontade. Vão vender caldos a R$4. E você ganha, pagando R$4 ainda, o negocinho para colocar a sopa, o caldo e o colher de plástico para você se alimentar. Então você pode vir trazer a sua família, tá bom? Deus abençoe. Agora vamos compartilhar a palavra de Deus. Como restaurar a harmonia no nosso lar? Repita comigo. Como restaurar a harmonia em meu lar? Seu lar está vivendo em paz? Todos nós estamos em busca de paz. Nós estamos em busca de paz ao sair da nossa casa, mas estamos precisando de paz dentro das nossas casas também. A igreja, de certa forma, ela começou a se reunir, a se isolar numa estrutura física, num ambiente confortável, diante de tanta falta de paz e de violência, que as pessoas sentem mais paz no ambiente aqui de culto do que levar o ambiente de culto, que é o propósito daqui, para a sua própria casa. A nós que somos igreja, a Bíblia diz que nós somos igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui é o local onde a igreja se reúne, mas isto aqui não é igreja. Daqui a pouco a igreja vai sair daqui. E o objetivo é que cada lar se transforme no que foi criado para ser. Um ambiente onde Deus, os seus valores e princípios são vividos, são cultivados de maneira intencional, para gerar vida. Para que este ambiente de louvor, de adoração, quando a igreja se reúne aqui, seja conduzido e levado para a sua casa, que também foi criada para ser uma igreja. Um lugar onde Deus se manifesta. Um lugar onde todos os propósitos de Deus são vividos. Um lugar onde as promessas de Deus se cumprem, de geração em geração até que Cristo volte. Então o objetivo é fazer das nossas casas, quando saímos daqui, um ambiente também de harmonia, de palavras de encorajamento, de palavras que gerem vidas. Por quê? Fomos criados para isso. Fomos criados como igreja para estarmos levando a saúde dada por Deus nos relacionamentos familiares para as nossas famílias e para todas as pessoas que Deus colocar sobre o nosso caminho. Mas eu não sei, eu sei de uma coisa: a paz não acontece sem ser de maneira intencional. Viver em harmonia, viver com coerência, buscar a paz no lar tem a ver com uma intencionalidade. E eu gosto dessa palavra, porque as pessoas acham que vão continuar vivendo do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, cultivando os mesmos hábitos, comportamentos, jeito de ser que aprenderam com seus familiares, ou que não aprenderam com seus familiares, praticaram completamente diferente a educação, e de repente vai acontecer num passe de mágica que um dia o meu lar vai entrar em ordem. Todo mundo vai se comunicar bem, haverá harmonia e paz, haverá amor, as pessoas vão viver em tranquilidade. É mito. A palavra de Deus nunca falou isso. Não é um passe de mágica. As coisas acontecem quando nós entendemos que, primeiro, sozinhos nunca vamos conseguir dar o devido valor à instituição divina chamada família, afastada do Deus que a criou. E a partir daí, eu decido ouvir as orientações do Deus que criou a família, como eu falei na semana passada, e me oferto para ser o maior milagre que eu desejo que venha acontecer na minha família. Eu desejo que o milagre ocorra na minha família. Às vezes eu fico clamando por um milagre, e a resposta de Deus é: você é o milagre. Temos adolescentes ali, eu vou ser redundante. Eu falei que com 13 anos de idade eu fiz a minha decisão ao lado de Jesus para 14. Eu fui o primeiro a me converter ao cristianismo depois da minha avó, mãe do meu pai, na minha geração e na minha descendência. Fui o primeiro. Minha avó foi a primeira, veio de uma linhagem cristã, e eu fui o único. E ali começou o milagre que eu tanto pedia, vivendo no lar sem harmonia, sem paz, atribulado, violento,
em palavras, em emoções e em ações. Eu não pensava que seria através da minha vida, uma criança praticamente, né? Eu não gosto de ser chamado, mas 13 anos, 12 anos. Mas marcada e atravessada pela violência, pelo descaso, por um lar que ao invés de gerar vida, sem querer e por ignorância, pelo afastamento de Deus, estava gerando morte na minha vida, eu tive um encontro com Jesus aos 13 anos. E a partir dali eu me tornei um canal da bênção de Deus para as minhas gerações. E ali as coisas começaram a acontecer. A minha atitude intencional de permanecer, de aprender, de me ofertar, de confiar ao Senhor os cuidados da minha vida, de renunciar todos os pactos que a minha família tinha feito com entidades diabólicas. Eu fui consagrado a uma entidade diabólica. Minha mãe era uma daquelas, meu pai que pulava em todo tipo de religião. Aí me consagraram no centro de candomblé, aí depois me levaram, eu tinha que pagar a promessa que minha mãe fez à Aparecida do Norte. Ela fez a promessa e eu tinha que pagar. Todo ano eu tinha que ir para a excursão, ia para lá, e eu ia para lá só para chupar aquele sorvete grandão napolitano que tinha, não sei quantos lembram. Um negócio desse tamanho assim, eu não queria saber de nada. Até que um dia eu entrei numa igreja a convite de uma menina, e lá uma amiga, que foi amiga de verdade, essa me convidou para ir para a igreja. As outras me convidavam para ir para o motel, para transar, para namorar, e para fazer um monte de coisa. Essa falou assim, cara, eu quero te convidar para você ir numa igreja. Você já foi numa igreja? Eu falei, já fui com a minha avó, não gostei não. Falou, essa você vai gostar, vamos lá, a igreja se reúne lá, é bacana. E lá eu me converti, lá eu fiquei até vir para cá. Até ser chamado pelo Senhor para estar pastoreando essa igreja. Então o milagre começou comigo, e o milagre que você tanto deseja está aí. É você permanecer crendo que o Senhor vai agir através da tua vida. Então, para que a harmonia aconteça, eu preciso tomar algumas atitudes, e nós vamos compartilhar algumas atitudes. Mas nós vamos avaliar também que tipo de ser humaninho nós estamos sendo em família. Porque todos nós pisamos na bola, de um jeito ou de outro. Todos nós cometemos equívocos, erramos, somos ignorantes sem querer em algum momento, somos indiferentes porque estamos vivendo uma natureza humana. Não podemos esquecer disso. Todos, sem exceção, até esse pastor que vos fala. Às vezes eu sou um idiota em família. Eu falo coisas que eu não deveria, eu faço coisas que eu não deveria, eu faço escolhas ruins, mas à medida que eu fui entregando a minha vida a Cristo, eu fui sendo menos idiota. Fui sendo menos destruidor. E desculpe a palavra, eu não quero te ofender, eu estou falando de mim. Eu contribuía para que, ao invés do meu lar viver em harmonia, ele fosse uma bagunça de falta de entendimento, de coerência, de cooperação. Até que um dia eu tomei uma decisão. E a decisão de me ofertar ao Senhor. A palavra de Deus em Marcos 3, 25 vai dizer assim: se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será destruída. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Se uma família se divide, ela será destruída. Bom, nós estamos aqui com o objetivo de aprender através da palavra de Deus e bater um papo a resolver conflitos em família. Eu já preguei sobre algumas vezes isso aqui. Alguém vai falar assim, pastor, mas o senhor está repetindo de novo, para que repetir? Você já está resolvendo os conflitos da maneira que Cristo ensina? Não, então eu vou continuar repetindo até que você aprenda. Até que eu aprenda. Até porque o próprio processo da aprendizagem, a psicologia diz que para você compreender alguma coisa e para você entender e para gravar, você tem que ouvir no mínimo 7 vezes. Reforçadamente a mesma coisa. Então eu estou no lucro. Eu acho que deve ser a segunda ou a terceira vez que eu falo sobre esse tema, mas todo ano nós precisamos reforçar, porque o Senhor nos convida a vivermos uma vida a partir dos conceitos e princípios dele. Então nós precisamos aprender a resolver os conflitos. E eu pergunto para você, o que é conflito para você? Porque para vivermos em harmonia, nós precisamos aprender, primeiro, que será impossível viver sem conflitos. Mas quando eu falo em conflito, o que passa nessa sua cabecinha? Para alguns, conflito é briga. Para alguns, conflito é guerra. Em algumas traduções, em alguns dicionários, conflito é o quê? É quando duas pessoas desejam alguma coisa e não há acordo entre si. Às vezes as pessoas se identificam num conflito como adversários uns dos outros. Alguns como inimigos.
Outros já cansaram de tentar dar alguma sugestão ou alguma ideia para a resolução de conflitos. Por quê? Porque elas são aquelas pessoas que são sempre anuladas. As opiniões delas nunca são levadas em conta. Isso a gente começa a identificar, e agora não. A gente começa a identificar a maneira que resolvemos conflitos é no namoro. Tem aquelas meninas que são mandonas. Você conhece alguma menina mandona? Aí tem um conflito, é o que ela quer. Você conhece algum rapaz mandão, opressor? Eu conheci vários. E eu não sou muito de aconselhar se casa ou não casa, não. Eu vou falar assim, ó, você que tem que escolher, você que vai viver pro resto da vida, pelo menos o casamento é pro resto da vida. Então você que vai escolher viver com essa pessoa pro resto da vida. Mas tem outras pessoas que até se omitem de construir a família com medo do conflito. Com medo do conflito, com medo de entender que nessa vida nós podemos ter uma outra percepção em relação ao conflito. Ao invés de traduzirmos o conflito entre guerras, entre duas pessoas opositoras, entre duas pessoas que querem resolver uma questão e querem opor os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios, e esses anseios são frustrados, logo ficam numa disputa, numa queda de braço danada para ver quem é que tem razão, nós podemos visualizar conflito de uma maneira diferente. Nós podemos ver o conflito como uma oportunidade de crescimento. Nós podemos ver conflito como uma oportunidade de crescermos juntos. Nós podemos ver conflitos para serem resolvidos em família como um ambiente pelo qual a família vai se unir para gerar harmonia e tomar decisões sábias, porque o que está em risco não é a vida de uma pessoa em relação ao conflito que estão vivendo em família. A família está em risco. E tem decisões que geram conflitos que, se eu não parar e mobilizar a família para orar, para pedir orientação de Deus, para buscarmos em Deus as respostas para os conflitos, nós primeiro vamos formar um lar completamente conflituoso, um verdadeiro inferno na terra. As pessoas vão querer habitar em qualquer lugar, menos dentro de casa. Ou nós podemos decidir parar de ficar brigando, fazendo as mesmas coisas, de maneira inconsequente, através da raiva, da guerra, da briga, da disputa, e ouvirmos a voz de Deus para algumas orientações que nós podemos receber e atitudes que podemos tomar para não desvalorizarmos a família que o Senhor valorizou. Porque Ele valorizou quando Ele deu de presente para nós. Seja você um filho, um esposo, uma esposa, seja você que está recomeçando, como eu falei na semana passada, por escolhas, contrárias a que Cristo orientou, mas você tem, pela graça de Deus, a oportunidade de recomeçar. Para você que está caminhando para a construção, para você que estava prestes a jogar a toalha e acabar com tudo, eu quero dizer para você que essa não é a solução. Ser humano, são todos iguais, sofrem as mesmas questões e tentações, e a grande questão é que você precisa se ofertar para estar bem, para construir a sua família. Não importa qual seja a sua situação. O que importa é que o Senhor hoje nos convida a estarmos construindo uma família em harmonia. É possível ter uma família e viver em harmonia, irmãos. Nós não precisamos viver como cão e gato. Até porque, isso é um mito. Até cão e gato vive bem. Até rato e gato vive bem. Até pessoas sadias conseguem resolver as suas guerras numa mesa de acordo, julgando honestamente e compartilhando de maneira honesta com as regras. Só existe harmonia num jogo de futebol porque existem regras. Você já imaginou se não houvesse regras num jogo de futebol contra cristãos? Você já foi num time de futebol? Já foi num torneio de crente? Crente, gente que se diz cristã, jogando bola, disputando o campeonato? Quer um conselho? Não vá. Não vá. Porque está faltando Jesus ali dentro. Botam até pastor como juiz, porque aí olha o pastor, o cara fica com um pouco de medo. É impossível. Por quê? Nós temos uma tendência, nós fomos talvez humilhados, nosso direito foi negado, sei lá, que a gente tem uma mania de resolver as coisas ou no grito ou na pancada, gente. Ou é tiro, ou é pancada, ou é bomba. A mulher foi chamada de filósofa, mole por um professor, isso me deixa no nível de estresse, minha coluna vai travar de novo. Resolver as questões com tiro, com pancada e com bomba. Claro que eu estou falando aqui de família, eu não estou falando das questões de segurança do estado do Rio de Janeiro, não estou falando disso, estou falando de família. Família, vai resolver na pancada, no tiro e na bomba as pessoas que Deus colocou para você amar e cuidar e ser amado por elas? No grito, aí você pode ganhar a situação,
mas você perdeu o convívio e a harmonia. Você perdeu o amor, perdeu o respeito. E nós não queremos que ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, seja alcançado pela desmoralização do seu caráter, pela destruição do seu caráter, para que haja harmonia entre os lares. Então, se uma família se divide, os membros lutam entre si e ela será sempre destruída. Então, nós vemos aí que quando eu vivo em família para gerar harmonia, eu preciso entender que eu estou sendo uma parte contribuinte da família. A família não gira em torno de mim mesmo. Eu não sou o centro da família. Eu tenho atribuições. Eu não sou a única pessoa que deve ser atendida na família. Eu não sou a única pessoa que tem razão. Eu não sou a única pessoa que deve ser servida. Mas eu sou uma pessoa que Deus colocou nessa família para fazer parte de um todo, para que haja harmonia, para que haja paz, para que os frutos do Senhor sejam multiplicados através da boa convivência. Então, qual é a razão para o nosso conflito? A palavra lá em Tiago 4, de 11 em diante, vai dizer assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ele faz uma pergunta e ele responde: vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. Você prestou atenção nisso, apesar desse som bacana que está rolando ali atrás? Você prestou atenção? Eu vou ler de novo, ó. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Porque o contrário de harmonia é lutas e brigas. De onde vem? Primeiro, vem dos maus desejos. Vem da nossa origem carnal, uma origem pecaminosa afastada de Deus, egocêntrica, que quer sempre ter razão para tudo. Nós somos dispostos a destruir o nosso lar para ter razão. Essa é a realidade nossa como seres humanos. Nós destruímos o relacionamento com os nossos filhos, a afetividade, para queremos ter razão. É essa a identidade natural do ser humano afastado de Deus. O meu objetivo é ter razão. Tanto que nós vivemos numa cultura que quando nós conseguimos ver alguém que reconhece os seus erros, é uma virtude extraordinária, algo que deveria ser comum. O ser humano dentro da família reconhecer que errou não deveria ser algo comum? Mas com quem os nossos filhos aprendem a reconhecer erros? Com quem os nossos filhos deveriam aprender a reconhecer erros? Eu vi agora uma mosca passando aqui, um silêncio. Com quem que os filhos deveriam aprender? Com os pais. Mas quantos pais olham para os filhos e dizem assim: meu filho, minha filha, perdoe, eu errei. Eu me equivoquei. O orgulho não deixa. Porque o mau desejo ali é perder a harmonia, mas ter razão. Porque toda vez que eu tenho razão, eu alimento o meu ego, me sinto superior. E está perdendo a família, está perdendo o convívio, está perdendo a paz, está perdendo a harmonia. Eu erro pra caramba dentro de casa. E às vezes eu tenho que sentar com a minha filha, com o meu filho e dizer: olha, desculpa, papai errou. Não é tão fácil como eu estou falando aqui para vocês, você sabe disso. Algo que edifica e tão difícil de ser falado e feito. Por que será? Porque a nossa natureza humana grita pelo orgulho que ainda habita em nós. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E eu escolhi, e eu espero que você escolha, ao invés de ter razão, manter a harmonia e a saúde e a paz dentro de casa. Então, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos, que estão sempre lutando o quê? Dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, olha só, como uma criança. Uma criança que deseja tudo, que todos o sirvam, que façam a sua vontade, do seu jeito, do seu querer. Mas como não podem tê-las, estão o quê? Prontos até a matar para consegui-las. E aí a gente mata as pessoas estando em vida. Então, quais são as causas de conflitos? Podem existir outras, mas eu separei algumas aqui para a gente pensar. Primeiro, reações ante ao conflito. Primeiro, porque tem que ser a minha maneira. Se não for a minha maneira, o couro come. Você continua lutando até ganhar. Então é do meu jeito. E eu não estou excluindo aqui a atribuição boa de ser competidor. Mas até um competidor verdadeiro sabe reconhecer quando perdeu. Tem zelo. Eu gosto de ver luta do UFC. Tem gente que não gosta, eu respeito. Eu acho legal as artes marciais, já pratiquei durante muito tempo. Hoje eu sou um novo velho, problema de joelho, de coluna, de tendinite, de um monte de coisa, não posso fazer mais nada.
Mas eu admirava. E sabe o que eu admiro no final? É quando termina, o cara deixa de lado aquela pancadaria toda que ele tomou, e ele vai lá abraçar o cara e dizer, ó, é um esporte que muita gente não concorda, mas tem as normas, regras, quem se submete no final faz o quê? Cara, a gente, ó, acabou aqui, vamos viver em harmonia. O nosso problema era resolver o conflito dentro do ringue. Resolvemos o conflito dentro do ringue. Mas em família não é uma luta de UFC, gente. Uma família não é na base do braço da pancada. Não é quem é mais forte. Então, alguns são a minha maneira. Outras reações ante o conflito é de nenhuma maneira. É aquela pessoa que se anula completamente. E aí você pergunta ao esposo, uma esposa, o filho, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Não, tá tudo bem porque eu não vou parar para pensar se está bem ou não. Porque se eu parar para pensar, meu amigo, se eu começar a pontuar, é interessante, você chega para conversar com o esposo, e aí, tudo bem? Não, a família está ótima, chega para a esposa, e aí? Esposa abre o verbo logo, rasga o verbo. Que ela não aguenta mais viver de aparência, então ela chega logo e vomita. Tá nada bem, pastor, tá nada bem. Eu gosto disso. Porque os homens, às vezes, que são bobos, mentirosos, ou que não gostam de ouvir as esposas, ficam com cara de tacho. Tá perdendo a família, tá perdendo o casamento, achando que tá tudo bem. Por quê? Enquanto tudo estiver bem para ele, do jeito que ele acha que tá bem, para ele tá o quê? Tá bem. Mas só que ele não é o centro do universo na família. A família é composta por outras pessoas. E uma das perguntas mais desafiadoras que eu fiz para minha esposa uma vez, eu já contei aqui, num momento de crise mesmo que nós estávamos vivendo, foi falar para ela assim, por favor, diga para mim que tipo de marido eu estou sendo para você. Ai. E ouvir, irmãos. Meu objetivo é criar a família para ser abençoada da maneira que Deus criou para ser abençoada ou para manter pose? Para manter status e aparência? Depois, com que respeito eu vou subir aqui para ministrar? Com que respeito eu vou ter sobre a sua vida para estar com você batendo papo e compartilhando a existência de vida? Eu tive que perguntar para ela que tipo de marido eu estou sendo para você. Aí a esposa às vezes duvida, olha assim e fala assim, você tem certeza que você quer que eu fale? Eu falei, fala, mas fala direitinho. Fala mais bonitinho, assim, fala tranquilo. E ali foi revelado o quê? A maneira que eu trouxe do meu lar de resolver conflitos. Como é que eu resolvia conflitos dentro de casa? Meu irmão, era pancada, tiro e bomba. Era assim. Eu via meus pais resolvendo assim. Meu pai, sem Cristo, agredia minha mãe para se defender também nunca deu mole, era frigideirada quente para lá, meu irmão, faca voando para o outro lado, e a gente lá, 2 filhos aprendendo como resolver conflitos à maneira da família. Quando não era no grito. Quando não era na pancada, era no grito. E quando era no grito, era de maneira nenhuma, vamos cortar o assunto no meio que eu não quero mais saber disso, bate a porta e vai para a rua. Enche a cara de cachaça, quando volta, tá tampadão, ninguém mais quer falar, mas foi resolvido? Não, de maneira nenhuma. Eu me oculto do conflito. O problema nunca é resolvido porque eu só vivo me afastando do conflito. Por quê? Porque eu não quero ouvir a verdade. Eu quero viver de reputação, eu prefiro ser enganado, passar a minha vida toda enganado. Só ouvir de verdade quem eu fui no dia do meu sepultamento. Porque depois que morrer, aí a família vai poder falar, graças a Deus. Você acha que Deus criou a nossa vida e a nossa partida para deixar esse tipo de herança na família? No dia da morte as pessoas terem coragem de falar que tipo de seres humanos nós fomos? Não, gente. Claro que não. Mas outra maneira também, é a sua maneira, é a outra reação ao conflito. A pessoa está cansada, ela sempre deixa para outra. Ou então ela não quer. Ou então, sabe quando você não está afim? Aí você deixa para lá? Não, é a sua maneira. Aí acaba mudando os papéis. Porque a mulher sai de dentro de casa, tinha um pai ativo, que resolvia as coisas, que trazia segurança para casa, que era o líder espiritual, que direcionava. Aí ela casa com um cara que não ora, que não lê a Bíblia, que não toma decisão, que fica só no somebody love. Aí ela tem que fazer o que para a sobrevivência da família? Tem que se levantar e tomar uma atitude. Às vezes tem que trocar a lâmpada, consertar o portão, arrumar a cama, senão está sendo destruída. Aí ela tem que se movimentar. Por quê? Porque aquela pessoa que foi criada para resolver o conflito, a mulher pode até ajudar, não estou dizendo, não sou machista. Mas tem alguém que tem que ser referência, segundo a palavra de Deus, tem que ser referência. A pessoa acaba se anulando e a outra pessoa resolve tudo. Quando acontece o conflito, ela que resolve.
problema com o encanador, problema no supermercado, problema em família, problema com os filhos, então vai resolver você. Vai resolver você. Vai resolver você. Daqui a pouco os filhos olham para um ou para outro e dizem assim, é um enfeite em relação à educação dentro de casa. Por quê? Porque eu banco a casa, eu trago alimento, mas eu não estou tomando a liderança que eu fui chamado para tomar em amor. E aí sempre vai o quê? A sua maneira, a sua maneira. Mas tem outro lado também, que é a pessoa que o quê? Que bate o pé, como nós falamos, e só do jeito dela. Tem uma outra maneira também de reagir aos conflitos. Das duas maneiras. As duas maneiras. Você ganha um pouco e você perde um pouco. E aí é o jogo do casamento, jogo entre aspas. É o aprendizado para manter a harmonia. É o revezamento das decisões. Eu vivo 24 horas por dia, 7 dias da semana tomando decisão. As pessoas ofertam para mim a vida delas para que eu tome decisão em relação a elas. Aí eu tomo a decisão de não tomar a decisão por elas. Mas eu tomo a decisão de orientá-las para que através da luz da palavra de Deus, do relacionamento íntimo com Jesus, elas busquem, através da obediência à palavra de Deus e a Cristo, a resolver os seus relacionamentos familiares. Algumas ficam chateadas, outros acham que eu não estou nem aí, porque elas acham que é obrigação do pastor resolver um conflito que elas criaram. Resolver o conflito entre pais e filhos. Resolver o conflito entre esposa e esposa. Não. O pastor ou um psicoterapeuta, seja lá quem for, ele é um intermediário que vai auxiliar para que a convivência em família seja harmônica. Quais são as suas questões? Quais são as suas questões? Quais são os seus afetos? Quais são os afetos do outro? No que você está se sentindo lesado emocionalmente? O que você está se sentindo lesado emocionalmente? Quais são as orientações que a palavra de Deus dá em relação a isso? Você acha que essa maneira é melhor? Você acha que foi essa maneira que o Senhor instituiu para que nós possamos viver uma vida de harmonia? Pode ser, mas tem essa que é melhor. A nossa maneira. E aí nós podemos carregar na nossa maneira, você ganha um pouco e você perde um pouco nas duas maneiras, mas na nossa maneira você pode trazer a cultura do seu lar. Você pode trazer o jeito que você resolvia conflito, o jeito que ela resolvia conflito, e ali vocês juntam as duas maneiras de resolver conflitos, sem ser a maneira que Deus instituiu para resolver conflito. Pode dar certo? Pode. Mas é a maneira que Deus estabeleceu para a resolução de conflitos? Nem sempre. Pode gerar vida? Até quando, eu não sei. Mas eu tenho a plena certeza e a garantia que a maneira que o Senhor orientou é a melhor maneira. Então, nós precisamos resolver conflitos. Então, a primeira atitude para você aprender a resolver conflitos a partir da orientação que a palavra de Deus dá é: resolva o conflito primeiro, tornando-se um discípulo e um cristão de verdade. Tornando-se um discípulo e um cristão de verdade. Por quê, pastor? Porque, preste atenção, queridos, enquanto nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor que nos criou e vivermos um relacionamento como filhos, nós estamos em rebeldia com Deus. Nós precisamos resolver os nossos conflitos com Deus. Nós precisamos viver em harmonia com Deus, e só existe uma maneira de vivermos em harmonia com Deus: nos tornando discípulos de Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa família, porque nós estamos perdidos, como eu falei no início. E uma vida que não vive em harmonia com Deus, ela não vai viver em harmonia com o próximo, ela não vai viver em harmonia consigo mesmo, ela não vai viver em harmonia em família, porque em vivendo sem harmonia com Deus, ela vive em brigas com Deus, e brigas entre aspas. Ninguém tem poder de vencer Deus, mas eu fico lutando contra aquele que me deseja como filho, de maneira inconsequente, brigando com aquele que deseja ser meu pai, que deseja me abençoar, que deseja abençoar minha geração, que deseja abençoar o meu lar, que deseja abençoar os meus projetos, deseja me dar conselhos eternos, que torce pela minha vitória e não só torce, deu todas as orientações e pagou o preço para que eu pudesse ter vida, vida eterna e vida em abundância aqui na terra. Enquanto eu não resolver a minha questão com o meu pai e viver como filho, eu vou viver em conflito com a sociedade, com as pessoas e com a minha família. Porque o problema não está com as pessoas somente. O conflito maior está entre eu e Deus.
O Senhor nos convida a vivermos novamente a harmonia com Ele, porque nós somos convidados a viver a paz com Deus, para depois vivermos a paz de Deus e para depois compartilharmos a paz com os outros. E a paz gera harmonia. E aí eu fui convidado para viver a harmonia com Deus, para depois de viver a harmonia com Deus, viver a harmonia de Deus e depois viver a harmonia com os outros, a começar pela minha casa. Enquanto eu não resolver essa questão, eu vou continuar vendo as pessoas como quê? Meus adversários. Tem gente que vê o trocador do ônibus que ele pega todo dia como adversário, porque o cara não devolveu 10 centavos para ele um dia lá da passagem. Aquilo é safado, rapaz. Aquilo deu troco, ele não devolveu 10 centavos. Imagine como vive dentro de casa. Qualquer coisa é vista como uma zoeira. Não fizeram isso para me zoar. Ninguém me respeita dentro de casa. Parece que está vivendo com um bando de inimigo, com um monte de gente que bota pegadinha. É bem verdade que tem gente que vive com a galera assim mesmo. Gente que come a sobremesa toda, né? Gente que deixa a panela suja, gente que não faz atividade de casa para que o outro faça em dobro, gente que só gosta de pegar o carro, andar e depois devolve lá com o combustível vazio, gente que não gosta de lavar o carro, gente que não gosta de compartilhar o que ganha com os pais, só gosta de usufruir dos pais. Tem pai que gosta de ser deitão com os filhos. Tem tudo isso. Em qualquer família vai ter umzinho lá. Mas preste atenção. O Senhor nos chama para vivermos em paz, em harmonia com Deus, a harmonia de Deus e na harmonia com o próximo. Efésios 2,16 diz assim a palavra de Deus: pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Vamos ler todos juntos? Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Então a primeira coisa para resolver conflitos, eu preciso resolver o meu conflito com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Com seu pai? É tempo de viver como filho. É tempo de viver em harmonia com Ele. É tempo de viver a harmonia dEle, porque Ele gera paz na gente. Ele gera harmonia aqui dentro. E quando aqui está harmônico, aqui está tranquilo, minha origem, propósito e destino, meu Deus, eu abraço até o cachorro em casa. Agora, quando eu não estou bem com Deus, nada presta. Posso ter dinheiro, pode estar todo mundo com saúde, os filhos estão com saúde, nada que os filhos fazem presta. Tudo que a mulher faz está errado, melhor o jeito que ele faz. Tudo que o marido faz está errado. Por eu estar vivendo sem harmonia com Deus, eu não vivo com harmonia com ninguém. É sempre, eu me coloco, na verdade, no lugar de Deus. É eu que decido o que está bom, o que não está, o que serve, o que não serve, o que é bom, o que é ruim. E isso gera conflitos muito grandes entre nós mesmos, dentro de nós. Você está vivendo algum conflito em desarmonia dentro de si? Tem gente que precisa viver em harmonia em si, dentro, está aqui, ó. O conflito é existencial, está aqui dentro. Eu ainda não fiz a minha conexão espiritual. Palavra bonita, né? Conexão espiritual. Isso não está na Bíblia não, tá? Na verdade, a Bíblia chama isso de entrega, rendição a Deus como Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração. Faça morada aqui, ó. E comece a gerar um novo ser humano que luta pela harmonia, mas luta com as armas divinas e espirituais. É um mensageiro da paz dentro de casa. Para ele, o que mais serve é viver em paz. Segundo, para aprendermos a resolver conflitos e vivermos em harmonia em casa, converse com Deus sobre o seu conflito. Converse com Deus sobre o seu conflito. Você e eu só poderemos ter paz com os outros quando tivermos paz com Deus. Viver em harmonia com os outros quando estivermos em harmonia com Deus. Mas nós precisamos conversar mais com Deus em relação às nossas coisas e às nossas questões. Principalmente as nossas questões em família. Sabe por quê? Vivemos muitos conflitos, diariamente. 4 pessoas, 2 pessoas. Quando nós nos casamos, a primeira fase é a lua de mel. Uma maravilha. É uma delícia, não é verdade? É um negócio bom demais. Aí daqui a pouco começa a vir um primeiro S do relacionamento conjugal. Sustento. Começa a ocupar a minha vida com provisão. O pessoal acha que é só casar, virar olhinho dentro de casa, gostosinho, não tem hora para lavar louça, comer pipoca em cima da cama. Alguém vai ter que lavar a louça. Alguém vai ter que fazer a pipoca, né, amor? Alguém vai ter que escolher o filme. Alguém vai ter que arrumar a bagunça depois. As tarefas vão ser diferenciadas. E aí começa conflito, às vezes, por um copo que está sujo na pia.
que o bendito não teve coragem de lavar. Você já participou de algum conflito porque o copo não foi lavado na pia? Porque a garrafa de água alguém bebeu e deixou 2 dedos? Porque o lixo não foi tirado de dentro de casa, está transbordando e vai socando o lixo? Porque não deu descarga no banheiro? Porque não levantou a tampa do vaso? Porque não botou comida para o cachorro? Porque não deu banho no cachorro, não levou o cachorro para passear? Gente, pelo amor de Deus, tem gente que arruma guerra para tudo. É desproporcional. E aí eu percebo que a maioria dos conflitos que nós vivemos em família, a resposta não está somente em nós, está em Deus. E eu preciso conversar com Deus para que algumas questões que estão lá, eu falei básicas, que dá para a gente resolver, mas tem questões e conflitos mais graves que a gente não busca a resposta em Deus e a gente não consegue resolver porque eu acredito que grande parte dos problemas que enfrentamos, buscamos as respostas uns nos outros e não está em nós, está em Deus. E se nós conversássemos com Deus, se nós derramássemos o nosso coração para Jesus, se nós buscássemos uma devoção na leitura da palavra de Deus, nós teríamos as respostas que o Espírito Santo de Deus ia honrar a nossa busca para vivermos em harmonia. Então converse com Deus sobre o seu problema, sobre o seu conflito. Tiago 4:2, na Bíblia, na Nova Tradução, diz assim: vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos a matar para consegui-las. E quando vocês pedem, vocês não conseguem, porque o que querem, não pedem a Deus. Eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia: não pedem a Deus. Eu gosto dessa parte do texto de Tiago, quando ele diz que vocês não pedem ou vocês não recebem porque vocês não pedem. E aí eu acredito que uma boa pedida para viver em harmonia na família é: Senhor, gera em mim um novo ser a partir do Senhor, para que eu seja o canal da harmonia dentro da minha casa. Comece a orar agora, você que está pensando em construir família: Senhor, que eu não venha derramar as minhas dores e as minhas frustrações e as minhas decepções na família futura que eu vou criar, mas que eu seja curado nesse processo, enquanto tem um namoro, enquanto tem um noivado, sabe? Para que eu saiba valorizar o meu lar e a minha família. Senhor, cura as minhas dores, os atravessamentos das dores que impregnaram o meu coração e as minhas emoções de maneira destrutiva, para que eu não repita um ato de destruição no ambiente que eu estou gerando a partir do Senhor para ser um lugar abençoador e gerador de vidas. O Senhor nos convida a isso, porque não dá para se preocupar só com festa de casamento, não dá para se preocupar só com casa bonita, não dá para se preocupar só em trocar o carro novo. Tudo isso é legal, gera conforto. Agora tem gente que investiu milhões numa festa de casamento e se separou 6 meses depois, porque investiu muita coisa, muitos recursos naquilo que não estruturaria o casamento de verdade. Invista um tempo com Deus, diário. Ore mais. Senhor, às vezes eu não compreendo meus pais, minha esposa, meu esposo, mas, Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá poder. Não, me dá poder não, Senhor, senão eu mato. Me dá paciência. Me dá paciência, me dá mais amor. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá coragem, me dá força. Brincando mesmo, me dá força. Me batiza no amor de verdade, porque eu fui criado para amar os meus. E eu vou lutar pela harmonia, mas eu vou lutar com as armas certas. Converse com Deus sobre o seu conflito. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Pede mais a Deus coisas que estão coerentes com seus princípios divinos para a família. A gente pede muita besteira para Deus, por isso que a gente não percebe. Às vezes a gente não recebe porque pede para o próprio deleite, e às vezes a gente não recebe porque não pede. Então tem gente que pede somente para o seu próprio deleite, egoísta o pedido, e tem gente que não pede e não recebe porque acha que Deus não vai agir. Mas tem aquela outra pessoa que pede, e ela: Senhor, tudo que o Senhor tem para minha família eu quero. Senhor, todas as bênçãos que estão sobre Abraão eu quero sobre a minha geração.
Cara, ore pelos teus netos, pelas tuas netas. Olhe pela geração que vai vir ainda. Você já fez isso, você já orou alguma vez pela namorada do seu filho, pelo namorado do seu filho? Cara, é tão gostoso quando você ora por isso, você sente uma paz, uma segurança. Quando você ora para que, Senhor, eu quero que os meus netos e os meus bisnetos vivam em harmonia com o Senhor. Até que Jesus volte, eu quero que toda a minha família seja uma família rendida aos cuidados do Pai, que honre ao Senhor. É tão tranquilo, porque nenhuma oração passa despercebida sobre os ouvidos do Pai. Nenhuma. E você vai se esquecer da oração que fez. E em vida os seus olhos vão contemplar a resposta da oração que você fez. Algumas você não vai contemplar, outras você vai contemplar. Diz a minha esposa que eu sou resposta de oração da mãe dela. É bem verdade que ela teve olhos de águia, porque eu não era assim não. Eu falo, alguém que está querendo começar a vida conjugal, conversa com a minha esposa, que é uma esposa de visão. Porque ela pegou o bonequinho torto. Lembra da musiquinha do homenzinho torto? Você lembra a musiquinha? Lembra? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era toda torta. Mas um dia o homenzinho torto, Jesus encontrou, né? Só mudava a Bíblia por Jesus, né? Tem um negócio aí que tá, né? Mas enfim, encontrou a Bíblia, encontrou Jesus na Bíblia, e aí tudo mudou. Só que não foi pronto. A partir da Bíblia que esse homenzinho torto encontrou, ele precisava também de um ambiente e de pessoas que o ajudassem a formar-se como um homem de Deus, como o Senhor tinha planejado. E aí entra o papel da mulher, importantíssimo nisso. Aí eu posso dizer que talvez hoje, ela diz, eu seja o homem que ela sonhou, mas porque ela intencionalmente lutou pela harmonia, de joelhos, de maneira intencional, tendo paciência no Senhor, para que eu me tornasse a pessoa que ela tanto desejava ter ao lado dela e constituir família. Está orando, minha irmã? Está botando o nome do seu esposo todo dia aos pés do Senhor? Seus filhos? Está colocando mesmo? Você pode ter certeza que não vai passar em branco diante de Deus. Está colocando a vida do seu filho? Esse momento desafiador que chegou a nave, colocou um ser, levou o ser que tinha lá dentro. E você tem que ficar com esse ser até os 18, 19 anos, e depois volta. Para você ter muito amor, paciência, instrução da palavra de Deus. Para que as palavras que saiam da sua boca sejam abençoadoras, acolhedoras, gerem harmonia. E até a disciplina. Gere comunhão e harmonia. Não estou aqui me isentando de disciplina, não. Disciplina é bom e faz parte, tá bom? Então converse com Deus sobre os conflitos que você está vivendo. O Senhor quer ouvir. Deus adora ouvir histórias confusas. Deus adora colocar o caos no devido lugar. Deus adora eliminar as tragédias. Deus adora operar milagre. Deus adora surpreender a incredulidade dos seres humanos em relação aos seres humanos que com eles vivem. Deus adora nos surpreender. Então ore mais, reclame menos. Terceiro, para criarmos um ambiente harmônico no nosso lar, analise o problema, não a pessoa. Repita comigo, analise o problema, não a pessoa. O objetivo no momento de conflito é você ficar analisando a pessoa, combatendo a pessoa ou o problema, gente. Às vezes uma coisa simples de resolver. Mas a gente foca onde? Na pessoa. Porque a gente está ferido. A gente está ferido com a maneira que fala. Então a gente não conversa. A gente nunca fala que fica ferido com a maneira que fala. Ou da maneira que não fala, pelo silêncio. Porque tem gente que briga porque fala demais. Tem gente que briga porque vive no silêncio. Tem gente que briga porque conserta demais. Tem gente que briga porque conserta de menos. Percebe que tudo, se deixar, é motivo para conflito. Por quê? Somos seres diferentes. E quando passarmos a olhar para essa diferença como obra-prima de Deus e centralidade da sua o quê? A criação, como o quê? Peculiaridade de Deus. Ele tem a capacidade, sempre teve, de criar seres humanos diferentes entre si, mas que podem viver de maneira harmônica, construindo o mesmo lar. Porque nós temos harmonia em relação a Deus, a Jesus, às suas palavras e às suas orientações. Então analise o problema, não analise a pessoa. Para de combater as pessoas. O que Satanás quer é que você combata o seu marido, que você combata a sua esposa, que você destrua o seu filho, com palavras ou com ausência de palavras, com ações agressivas ou com ausência de ações. O diabo quer que você trate com indiferença. O diabo quer gerar um conflito para que você fique tão chateado por sempre falar as mesmas coisas
e não vê resultados diferentes, que você abandone. Porque o objetivo de Satanás é deformar mesmo através do abandono, para que essas pessoas se sintam órfãs e caiam na mão de Satanás. Sua família não é para cair na mão de Satanás. Você não pode deixar que a sua família caia na mão de Satanás. Você não pode deixar que a liderança da sua casa fique na mão de Satanás. Você não pode deixar, diante de tantas coisas boas que você tem recebido da parte do Senhor, que você não viva colocando em prática todas as ferramentas que você tem recebido da parte do Senhor. Então, pelo amor do Pai, analise o problema, não a pessoa. Bom, nós temos aqui um problema e precisamos resolver. Mateus 7, de 3 a 5, diz assim: por que é que você olha o cisco que está no olho do seu irmão? Presta atenção, é o cisco. Por que é que você olha o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro o pedaço do quê? Que está no seu olho, de maneira que você veja o que está, então, no olho do seu irmão. Agora, para quê? Para que ele possa ver bem. Então tem gente que utiliza esse versículo para dizer assim: tu não pode tirar o cisco do meu olho, não. Por quê? Porque você está com a trave no seu. O versículo diz isso. Jesus diz: olha só, a maneira de resolver conflitos de maneira cristã, dentro lá é o seguinte: tem um cisco no teu olho. Você, querendo ou não reconhecer, tem um cisco no teu olho. Deixa eu tirar o cisco do teu olho. Para quê? Para que você possa ver e enxergar melhor. Para quê? Para me ajudar a tirar a trave do meu. Harmonia, resolução de conflitos. Os dois estão com cisco no olho, só que um é uma trave, é maior, o outro é um cisco. Os dois impedem de ver. Mas é um cego, entre aspas, cego intelectualmente, tentando guiar o quê? Um outro cego intelectualmente. Estão brigando por causa do cisco. Estão perdendo o objetivo final, que era o quê? Tirar o cisco do olho. Gente, nós crescemos. Pelo amor de Deus, não vamos perder tempo. Palavras. Colocar em jogo a harmonia do lar por coisas tão pequenas e fáceis de serem resolvidas. Então pare de analisar as pessoas, em nome de Jesus Cristo. 1 João 1,8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Se dissermos... é a minha verdade que está dizendo ali? É a verdade do outro? Não, porque você tem uma verdade, não tem? Eu tenho uma. Nós podemos escolher viver a minha verdade, a sua verdade ou a verdade de Deus. E eu gosto desse versículo que ele diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a sua verdade, verdade de quem? Que verdade ele está falando ali? E a sua verdade não está... Verdade de quem? Verdade de Deus. A verdade de Deus precisa habitar na gente. A gente precisa dar lugar para que, no lugar da minha verdade, da sua verdade, para manter a harmonia no lar, a verdade de Deus prevaleça. Peraí. Precisa resolver o conflito? Precisa. Então vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo. Conversamos com Deus, analisamos o problema. Quarto, para restaurar a harmonia no nosso lar, assim, marque uma reunião de paz. Você tem um conflito? Tem. Vamos reconhecer esse conflito? Vamos. Vamos ditar as regras de como vai ser a nossa resolução do conflito? Essa reunião de paz é importante, sabe por quê? Porque nada do que é combinado sai caro. Às vezes sai um pouquinho do orçamento, mas não sai caro. Em família, nós precisamos criar o hábito, irmãos, de incluirmos as pessoas nos conflitos que precisam ser resolvidos e atribuir a cada uma ação. Eu sei que é desafiador, eu vivo essa realidade também em casa. Chamei minha filha e chamei meu filho já, com minha esposa, nós sentamos, falo, para que a harmonia nessa casa permaneça, você como filha precisa cumprir o seu papel. Você recebeu modelo, orientações, exemplos. Agora você vai conviver com gente dentro da igreja e fora da igreja que não vão dar um bom testemunho. E você vai ser convidada a também não dar um bom testemunho. Só que lembre-se, para que esta família aqui continue em paz e em harmonia, você é responsável também. Vamos conversar sobre as coisas. Filho, vem cá. Tem aqui, estamos vivendo um conflito. Se você não fizer a sua parte, esposa, esposo, por
Por que a gente tem tanta dificuldade de conversar? Eu sei, por causa da nossa criação. Nós somos podados a expressar o que pensamos e o que sentimos desde pequenininhos. Porque na minha época, como na sua, olhar para um pai ou para uma mãe de maneira diferente, nós não víamos nem de onde vinha a mão, meu irmão. Sei que a gente sentia o dente balançando. Com raríssimas exceções. Tem pessoas aqui que foram criadas num ambiente que o diálogo era tranquilo, era constante. Mas a cultura era que dar oportunidade para um filho ou uma filha dar a sua opinião era sinônimo de desrespeito. Hoje é o contrário, o filho dá até opinião demais, né? Dá até opinião demais. Por causa de uma educação severa que nós recebemos, tem gente que está indo para o outro polo da coisa, está ficando frouxo demais. E aí nós estamos vendo essas questões aí, pastor, meu filho tem 12 anos, eu não sei o que fazer. Eu pete a mão no cinto, dá uma saravada na perna dele, ué. Se você já conversou, já dialogou, já tirou os limites, fez tudo direitinho, não está obedecendo, pega uma varinha. A Bíblia diz, não aparte a vara do teu filho para que ele não morra. Eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Da minha maneira e da maneira do outro. Mas o senhor é psicólogo, o senhor é a favor da violência? Não, sou a favor da disciplina. E dependendo da idade, não tem como. Você não vai fazer isso com uma criança de 5 anos de idade, de 4 anos de idade, 3 anos de idade. Agora, um burro velho de 12 anos, 11 anos, está fazendo de besteira mesmo. Até porque é melhor dar uma varadinha em casa, né? Porque se cometer atrocidade lá na rua, o pessoal vai resolver na pancada, no tiro e na bomba. E aí a escolha é a opção. Lá é resolvido o conflito, hoje é assim. Vai com flor para quem está vindo com fuzil na mão. Só que esse ambiente de conflito que nós vivemos socialmente hoje começou em algum lar, gente. A gente acha que isso aconteceu por osmose, assim. Do nada surgiram. Tudo isso que está aí na sociedade, não. Surgiu dentro das casas, das famílias, que outrora tinha uma educação que tinha os seus exageros, os seus excessos. Maneira de resolver conflito do meu pai. Não tinha maneira. Era a maneira dele, ponto. Deu certo, gerou algumas sequelas, eu tive que tratar depois, mas estou aqui. Então qual é o melhor modelo? Eu acho que o modelo equilibrado nós encontramos em Deus, em Jesus. Isso é uma sugestão. Então marque uma reunião de paz para resolver os conflitos. Queime todos os cartuchos, não seja omisso, seja intencional. Compartilhe. O que nos distingue dos outros animais é a capacidade de raciocinarmos e de nos comunicarmos. E aí dentro da capacidade cognitiva de cada pessoa dentro da família, você vai usar as palavras claras para que haja harmonia, para que ninguém viva anulado. Ninguém consegue sobreviver por muito tempo num lar sendo anulado. A qualquer momento isso vai gerar coisa ruim, atitudes ruins, porque a pessoa anulada não vive. A rede social até mostra uma coisa, mas a realidade dentro de nós mesmos, a falta de harmonia, ela é grande. O Senhor deseja hoje curar você, como Ele deseja curar a minha vida também, mais uma vez. E nós não precisamos fugir da cura do Pai. Se existe uma coisa que nós não precisamos nos sentir, é reduzidos diante do convite do Pai de gerar em nós um novo ser humano como filhos. Nós não precisamos nos sentir pequenos demais diante do Pai. Ele só quer uma coisa, que nos sintamos como filhos. Então marque essa reunião de paz. Diz o texto de Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você for ao altar dar a sua oferta a Deus, e se lembrar ali que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta no altar, graças a Deus por isso, né? Deixe a sua oferta sobre o altar, e vá logo fazer o quê? Não é para ter razão, não? Não é para ter razão, não é para mostrar quem foi o culpado, não é para falar que o outro está errado, não é não? Como é que Jesus fala? Para manter a harmonia, vai fazer o que com seu irmão? Fazer as pazes. Olha o espírito que eu saio no meu coração, estou em plena harmonia com o Pai. Agora eu só obedeço o que Jesus diz se eu estiver em plena harmonia com Deus. Porque se eu não estiver em harmonia com Deus, eu vou falar, eu vou fazer isso aí nada. Jesus é meu, eu quero as bênçãos dele. No momento de perigo eu chamo por ele. Agora, fazer o que ele manda, eu não quero isso não. Aí ele convida assim, ó, deixa lá a tua oferta, vai lá fazer as pazes. Qual é o objetivo? Fazer paz. Gerar paz. Família gerando paz, gerando harmonia, gerando vida.
Vai lá e no que depender de você, obedeça. Mas, Senhor, foi ele que tem a queixa contra mim, eu não tenho nada contra ele. Então, mas você sabe, vai lá e faça. Por quê? Porque é uma maneira de você se viver livre. Não é por causa do outro somente. É porque você tem um propósito. Eu prefiro viver a paz e a harmonia do que ficar buscando quem tem razão, quem não tem. Passar dessa fase de buscar culpado ou culpados, nós crescemos. Temos um conflito e precisamos resolver. Então marque essa reunião de paz. E para a reunião de paz, escolha o momento certo. Escolha o lugar certo. Ore antes de resolver. Isso mesmo. Antes de resolverem. Orem antes de resolverem. Por quê? Porque o problema e o conflito não é de uma pessoa, é da família. Então é para orarmos. Coloca todo mundo para orar. Todo mundo tem que orar. Tem um conflito. Por quê? Porque o objetivo de resolver o conflito são das pessoas. Então, as pessoas da família precisam resolver. O conflito é por causa da economia? Tem que sentar para resolver. É por causa da conta de luz que está vindo alta? Tem que contar para todo mundo resolver. É por causa de alguém que veio e foi diagnosticado com uma doença grave, vai ter que mudar a rotina toda? Tem que resolver, tem que sentar e conversar. Tem que buscar o momento certo, a hora certa, orar antes e comunicar. Não posso deixar de colocar nas mãos de Deus. Quinto, estabeleça as regras do jogo. Eu acabei de falar sobre isso. Provérbios 11, 29 diz assim: o que perturba a sua casa herdará o vento. Estabeleça a regra antes do jogo, mas lá em Provérbios 11, 29 está: o que perturba a sua casa herdará o vento. É a única coisa que resta para aqueles que semeiam a briga e a discórdia através da perturbação. O que eu colho? O vento. É a única coisa que vai estar diante de mim. Então, no quinto, estabelecer as regras do jogo é você lutar de maneira honesta. É você sentar e ter algumas atitudes, como a primeira: não comparar uns com os outros, não condenar uns aos outros, não ficar comandando sempre a coisa, até porque isso será muito penoso para você e você não foi criado para isso. Nunca ficar confrontando ou suscitando a ira do outro. Nunca tratar o outro com inferioridade. Nunca contradizer a opinião do outro somente para irritá-lo ou menosprezando a sua contribuição. Nunca confundir o outro com o objetivo de tirar a atenção do verdadeiro problema a ser resolvido. Isso são estratégias que nós utilizamos. Isso é mecanismo de segurança. E isso, ao invés de melhorar ou resolver o conflito, só piora a situação. Porque todo mundo sabe quando está sendo feito de bobo. E aí você acha justo a família que você ama, as pessoas que Deus colocou sob os nossos cuidados, serem tratados como bobos e bobas? Não, gente, não vale a pena. O preço é muito alto. Satanás está ao derredor nas nossas famílias procurando quem possa tragar. E o primeiro a dar oportunidade para que ele entre com atitudes de manipulação, negando os problemas a serem resolvidos, os conflitos a serem resolvidos, ou tentando manipular ou mascarar os conflitos para ter razão, ele vai tragar. E o preço é muito alto quando ele traga, porque para tirar da boca de Satanás depois é um desafio. E também você só consegue tirar da boca de Satanás se você contar com um poder maior chamado Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de fechar a boca do leão. Só Ele tem o poder de nos libertar das garras de Satanás. Só Ele tem o poder de mudar a geração de uma família que está sendo massacrada pela multiplicação da iniquidade. Só Ele tem o poder de gerar a harmonia que você tanto sonha em você mesmo com os outros, a começar pela harmonia com Ele. Sexta atitude: mude o seu foco. Coloque-se sempre no lugar do outro, sem abrir mão da sua essência. Mude o seu foco. Coloque-se no lugar do outro, sem abrir mão da sua essência. A nossa existência nós vamos ter que mudar algumas vezes, para o bem da coletividade. Regras sociais existem para isso. A lei de Deus de convivência traz os uns aos outros para que isso seja verdadeiro. E nós estamos estudando e compartilhando e aprendendo através da palavra de Deus os uns aos outros de Deus. Eu preciso tirar o foco de mim e colocar o foco também na pessoa que está sofrendo.
Eu não vou perder a minha essência se eu ouvir a história do outro. Às vezes não justifica, é claro, mas explica. E nós vivemos esse contexto muito no CR, no Celebrando a Restauração. As pessoas que compartilham na fidelidade, naquele grupo de segurança, chegam à conclusão, como eu, quando fiz o meu ciclo, que aquela pessoa estava agindo, se comportando daquela maneira, porque todo mundo tem uma história. Ninguém age da maneira que age à toa. Tem uma história por trás. E todos nós temos a nossa história. Mas Deus tem uma nova história para cada um de nós, para a nossa família. A sua família tem uma história, mas Deus tem uma história para a sua família. Basta eu decidir se eu quero viver a minha história, continuar multiplicando a iniquidade na minha história, ou eu abro meu coração e a minha vida para viver a história de Deus. Então, o seu foco agora é você abrir mão dele para você se colocar no lugar do outro, sem abrir mão da sua essência. Filipenses 2, 4 e 5 diz assim, vamos ler tudo juntos? Que cada um... Interessante, né? Ter o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha, referência para a resolução de conflitos. Cada um procure não só os seus interesses. Grande parte dos conflitos vividos em família é porque as pessoas ainda vivem como se fossem solteiros. Como se não estivesse fazendo parte de uma família. Nasce um filho novo, vira a atração da casa. A mulher não pode deixar de ser mulher e esposa. O marido não pode deixar de ser esposo. Ele tem que ajudar agora porque ele é pai e ela é mãe. Mas ela é esposa e ele é esposo. E o filho não veio tomar o lugar de ninguém. Ele não é o centro da família. Ele é mais um que Deus acrescentou àquele ambiente familiar. E desde pequenininho, ele precisa ser criado, ela precisa ser criada, entendendo que é mais um membro. Eu não estou aqui para dizer para você o que você tem que fazer. Eu estou dando sugestões. Eu nunca deixei de passear com a minha esposa porque meus filhos eram pequenos. Eu trazia minha mãe de Minas para ficar aqui, trago até hoje. Às vezes ficam com meu sogro. Por quê? Porque o casal não deixa de ser casal com a chegada dos filhos, mas precisa criar habilidade para resolver os conflitos que vão ser gerados com a chegada de uma criança, para que não sejam anulados. E a palavra de Deus dá orientação quanto a isso. Os filhos são herança do Senhor, herança dele. Um dia vai ser devolvido para ele. Eu só tenho que cuidar. E se eu fizer só o que Deus mandou fazer, e só dar para o meu filho e para minha filha o que Deus mandou eu dar, 90% dos meus conflitos estão resolvidos. Deixa eu falar uma coisa para você, que fica buscando o amor do seu filho pequenininho ou adolescente. Filho pequeno e adolescente não sabe o que é amor. E nem você tem que esperar o que é amor de verdade do seu filhinho pequeno ou do seu filho adolescente. Tem pais que se tornam escravos e não resolvem os conflitos com os filhos porque são manipulados por eles. Eles não entendem, não têm capacidade cognitiva de entender o que é amor. Sabe quando é que eles vão entender? Quando crescer igual eu e você. A gente começa a pensar, uau, minha mãe fazia isso, graças a Deus. Meu pai fazia isso, graças a Deus. Olha, meu pai fazia isso porque ele queria o meu bem. Minha mãe fazia isso porque queria o meu bem. Mas os pais vivam aprisionados, sendo manipulados, querendo receber amor dos seus filhos. Eles ainda não têm a capacidade. A gente ensina na classinha, a gente ensina em casa, mas eles ainda não entendem. Eles manipulam para ter o que eles querem. Vai deixar de fazer o que eles querem para ver qual é a reação para com você. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você fala não para o seu filho e aceita numa boa? Para sua filha? Quero dormir na casa da amiga? Não. Quero comprar não sei o quê? Não, agora não. Tá bom, mamãe, como eu te amo. A sua decisão é sempre a melhor. Oh, mamãe, como você é sábia. Eu me declino às suas decisões porque é o melhor para o meu futuro. Aonde? Não, irritabilidade, ódio, dá até vontade de matar às vezes. Eles sentem, mas eles vão entender depois no futuro, quando tiver a capacidade cognitiva de amar. Então, estabeleça as regras do jogo, mude o seu foco. E 7º, peça conselhos às pessoas certas. Pare de achar que você é o único que enfrenta conflitos na família.
Para com esse negócio de achar que todo mundo acha que a tua família é perfeita. Só você acredita nisso. Só você acredita que a sua família é perfeita. Só você acredita. Nós temos conflitos. A verdade é que tem família que aceita, sabe que tem, não tem vergonha. É muito melhor eu contar com com o professor, com os amigos para resolver os conflitos que nós não vemos nas escolas, do que eu ficar com vergonha de assumir que às vezes meu filho vai fazer coisa errada, que minha filha vai fazer coisa errada, ficar brigando na porta da escola com o professor. O professor está sempre certo, ponto. Lá em casa é assim, é do meu jeito, essa questão é do meu jeito. O professor está sempre certo, ponto. Por quê? Porque o professor está sempre certo, está lá para te dar aula. E eu não quero que responda, eu não quero que brigue, eu não quero que discuta. Ele mandou fazer, você faz. Você não pode obedecer a ordem e lógica. E aí você compartilha comigo. Que aí eu vou lá falar com ele. Não é você que vai bater boca com o professor. Adolescente batendo boca com o professor na sala de aula? Como assim, gente? Criança pequena batendo boca e o pai e a mãe vai lá na porta da escola brigar com a professora? Que isso, gente? Isso é assunto de adulto, vamos lá. E quando a gente vai lá dar ouvidos para ver o que aconteceu de verdade para resolver o conflito, a gente se depara não com o anjinho que a gente achava que tinha. Por quê? Porque todo mundo erra. Inclusive os meus filhos e os seus filhos. Assim como nós erramos e você também erra. Então peça conselhos para pessoas certas. Peça conselho para as pessoas que já passaram por isso. Provérbios 15, 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. O homem, pode ser mulher também, tá? Pode ser o filho também. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Provérbios 15, 32. Quem rejeita conselhos, vamos ler juntos? Prejudica a si mesmo. Mas quem aceita a correção... E oitavo e último. Não desista da sua família. Não desista. Antes de viver do jeito de Deus, antes de se entregar a Deus, antes de colocar em prática o projeto de Deus para a sua casa, para a sua família, não desista. A palavra de Deus em Gálatas 6:9 vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Isso tem a ver com esperança. Não nos cansemos de fazer o bem. Famílias saudáveis não são das famílias dos espertos, como a sociedade não é dos espertos. A sociedade não é dos malandros. A sociedade não é da galera que não cumpre a lei, que passa todo mundo para trás. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nós temos duas maneiras de viver: acreditar na nossa autojustiça ou acreditar na justiça de Deus. Eu decidi acreditar na justiça de Deus. Mas parece que Deus cruzou os braços, pastor. Não importa, Ele é Deus. Se Ele cruzou os braços, Ele sabe por que Ele cruzou os braços. O que eu sei é que eu fui criado para a eternidade e nada vai passar em branco. O que eu sei é que eu prefiro aguardar para que o meu Senhor se levante. Eu prefiro não sujar as minhas mãos. Eu prefiro não romper com os princípios que o Senhor estabeleceu. Eu prefiro manter-me firme às suas orientações. Eu prefiro ter o reconhecimento. Eu prefiro chegar numa reação que Deus me deu para ser, e eu preciso praticar a resolução do conflito. O que vamos fazer com tudo isso que ouvimos nesse momento? Bom, nós temos o objetivo, buscar a Deus. E eu espero que a sua decisão nessa noite seja buscar ao Senhor. Eu espero que nessa noite a sua decisão seja viver a harmonia com Deus, a harmonia de Deus e a harmonia com aqueles que Ele colocou sobre o seu convívio, os seus cuidados. Porque nós não escolhemos a família que fomos inseridos, mas Deus escolheu por nós com um propósito divino. Então ame, cuide, aplique a maneira correta de resolver os conflitos, não se canse de fazer o bem, que se não nos cansarmos, no tempo oportuno, colheremos. Feche seus olhos. Coloque diante do Senhor o seu coração e sua mente. Coloque diante do Senhor o maior conflito que você está vivendo em família. Talvez seja uma ferida por uma traição, seja uma traição física, seja emocional, seja uma decepção, não sei. Coloque diante do Senhor.
Nós vamos orar por isso agora. Seja verdadeiro com Ele. Busque a solução nele. Mas primeiro, reconcilie-se com Ele. Eu não sei como você está, eu não sei como você tem vivido os seus dias. Tudo que você deseja está em Cristo Jesus. É impossível viver o que Cristo Jesus produziu sem viver um relacionamento com Ele. Ele te convida a viver um relacionamento com Ele. Talvez você deseje nessa noite entregar a sua vida a Jesus como Senhor, como Salvador da sua existência. Talvez você nunca tenha feito essa decisão. E você deseja se tornar aquele milagre. Primeiro, por conscientização. Você foi criado para ser filho de Deus. Segundo, como missão. Ao entregar a minha vida a Cristo como Senhor e Salvador, eu volto para minha casa como o verdadeiro milagre que eu tanto desejo no meu lar, na minha geração. E aí é uma caminhada. Nada vai acontecer de maneira mágica. Mas você já está dando o passo principal, que é fazendo a sua reconciliação com Deus. Talvez você esteja aqui e deseje entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Se você está aqui, eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você nessa noite. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Existe alguém? Deseja se aliançar com o Pai hoje, viver em harmonia com Deus? Só quem gera harmonia com o Pai é o Filho. E estando no Filho, em harmonia com o Filho, que nós nos reconciliamos com o Pai. Existe alguém? Eu não vou me estender, Deus abençoe você. Pode abaixar sua mão, meu filho. Existe mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Existe mais alguém? Existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Estou afastado, pastor. Minha família pagou um preço muito alto, foi formada na desobediência, em escolhas ruins. Eu vivo em constantes conflitos existenciais e comportamentais e humanos também. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero caminhar com Jesus como meu Senhor e Salvador. Quero descobrir os propósitos dele para a minha vida e eu quero que isso comece em mim. Levante uma de suas mãos onde você está, eu quero orar por você e com você também. Existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Existe alguém que já assumiu o compromisso com o Senhor e deseja decidir nessa noite pelo seu batismo, testemunhar para a sua família de verdade que você está se tornando uma nova criatura? É tempo de tomar decisões. Você está aqui, deseja se batizar, teremos agora batismos em setembro. E talvez você já cansou de ficar vivendo afastado, comprometido só com o culto. Você quer se comprometer com o Senhor do culto de verdade. E você quer obedecê-lo através do batismo. Levante uma de suas mãos. Quero orar por você e com você também. Existe alguém que se decide hoje pelo batismo? Não? Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Pai, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e aprendermos um pouco mais de Ti. Essa vida que fez uma decisão ao Teu lado nessa noite, publicamente reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador. Sela essa pessoa no livro da vida, não só o seu nome, mas a sua existência. Que essa entrega verdadeira seja recebida pelo Senhor, como a Tua palavra mesmo diz que o Senhor recebe. Que não haja dúvida no coração dela que nessa noite ela está sendo aceita como filha amada do Senhor. Que ela está sendo reconciliada contigo por causa de Jesus Cristo. E que a partir de agora, a partir também de uma entrega diária dela ao Senhor, em obediência ao Senhor, todas as bênçãos reservadas em Cristo Jesus estão disponíveis para ela e para a sua família. Que através do seu Santo Espírito, que agora vai habitar nessa vida, venha gerar paciência, fé, esperança e amor, para que ela não desista da jornada e da caminhada. E no tempo oportuno, como a Tua palavra mesmo nos afirmou nessa noite, ela venha colher os frutos de ser uma nova criatura, frutos que vão alcançar a vida dela, a geração dela e a geração futura dos seus filhos, dos filhos dos seus bisnetos, ó Deus, até que Jesus volte. O sangue do Senhor purificará essa vida e essa geração para a glória do nome de Deus Pai. Nós cremos nisso, ofertamos essa vida ao Senhor e confiamos no cumprimento das suas promessas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe.